Você sabia que tem muita gente que é habilitada, mas não dirige? Hoje a gente vai saber um pouco mais sobre esse cenário, mas com foco nas mulheres. Grace, seja bem-vinda à Direção Sobre Rodas. Que bom. É verdade isso, Grace, que tem muita gente que tirou a carteira de habilitação, né? Aquele momento tão esperado, né? Sim, sim. Mas que acaba não dirigindo, não usando a CNH. O que acontece, Grace? Sim, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Existe uma estatística hoje que cerca de 10 pessoas que tiram a habilitação, em média 7 não dirigem por causa do medo. Olha. O que a gente entende sobre isso é o quê? É aquele processo de dualidade. Às vezes essa pessoa não acredita que ela aprendeu tudo que poderia ter aprendido na autoescola e quando ela vai para a realidade do dia a dia, ela se depara com isso. Isso confirma, né, quando ela tenta fazer alguma coisa. E aí começa o medo, a insegurança, né? Todo aquele receio de dirigir. Vamos falar então sobre o medo de dirigir. Sim. Tirei a minha habilitação, eu tenho meus 40, 50 anos. Sim. Mas eu tenho medo de dirigir. Sim. Como eu faço para superar esse medo? Olha, a primeira coisa é a gente compreender o nosso medo e aceitar. Porque as pessoas acabam se relacionando com o medo como se fosse uma coisa ruim, quando na verdade o medo, ele te prepara, né? O medo, ele faz com que você tome mais cuidado, com que você tenha mais atenção. Por isso é usar o medo a seu favor. Certo. Então, primeira coisa, precisa praticar, né? Precisa se respeitar os seus limites. Então, eu vou fazendo aquilo que eu vou me sentindo confortável em fazer. E aumentar isso gradativamente. Claro que a rede de apoio nesse momento é fundamental e buscar entender o que eu não sei, o que eu preciso melhorar e a partir daí buscando essa aprendizagem e continuar praticando. Boa, a prática é o segredo, eu acho, né? Exato, exato. E falando em prática, qual é a maior dificuldade que você vê que as mulheres têm hoje para dirigir? Sim. Olha, a maior queixa que a gente recebe é sempre a temida subida, o medo do carro descer e muitas queixas com noção de espaço. Então, por exemplo, a baliza, né, a manobra, o estacionar. Então, essas duas aí, elas são campeãs. Tá. Bom, e lá do psicológico, como funciona aí para trabalhar na pessoa que tem esse medo de dirigir? Talvez é um bloqueio, talvez ela também, por conta da prática, tem esse receio? Sim, sim. Existem casos que ou as pessoas, elas às vezes têm algum histórico de acidente, mas o que não é na grande maioria dos casos. Às vezes um histórico na direção, por exemplo, um excesso de críticas, por exemplo, né? Aquela coisa de que você já viu um motorista dizer que o outro tá certo? Nunca. Então não sabe lidar com essas críticas, não tem esse olhar de que, olha, eu tô aprendendo. Então, como qualquer pessoa que aprende, não é do dia pra noite, né? Então, muitas vezes esse excesso de críticas, né, essa insegurança toda gerada por isso, às vezes faz com que a pessoa se afaste ainda mais da direção. A família junto. Qual é a contribuição que um pai, um filho que já tem a carteira também pode atribuir, né, para que a mãe, ou a avó, ou a tia, né, possa realmente aí dirigir com mais segurança? Olha, o apoio ele é fundamental. Essa rede de apoio é fundamental para quem está começando a dirigir. O que a gente precisa, e essa rede de apoio precisa, é ter esse olhar. É ter esse olhar, assim como a gente, quando criança, não anda e não fala do dia para a noite, o processo de aprendizagem, ele também é assim. Então, eu não posso cobrar dessa pessoa como eu dirijo, porque eu já dirijo há muito mais tempo. E essa pessoa que está do meu lado, essa pessoa da minha família, essa mulher, ela está começando agora. Então, o que a gente pode esperar de quem está começando agora? Dúvidas, dificuldades. Então, assim, o carro vai morrer, vai se perder com as marchas, mas isso é normal. Boa. Então é isso, pessoal. O mais importante de tudo é a gente saber que o trânsito é para todos. Então, homens, mulheres, o importante é o respeito que tem entre vocês. Tamo junto e vamos dirigir com segurança. Valeu! Sensacional! E como eu já disse aqui, lugar de mulher é onde ela quiser. E aí, rapaziada, bora respeitar a mulher no trânsito e em todos os lugares? Gentileza, educação e respeito mútuo é obrigação de todos nós. Beleza? Não é, pessoal? Tem coisas que a gente não precisa nem falar, mas a gente sabe que existe isso. Então, assim, ó, respeito em primeiro lugar. Fala aí, Japá, você que deve receber também na sua oficina hoje muitas mulheres aí para arrumar o carro. Então, assim, ó, é respeito no volante e respeito dentro da oficina também, não é? Exatamente. Aqui a gente tem bastante cliente mulheres, graças a Deus, né? A gente sempre trabalha com transparência, conversa, explica para a mulher, né, o conceito do funcionamento e elas adoram, elas são interessadas, elas querem participar dessa parte. É isso aí, as mulheres estão também, né? mais antenadas também e a gente adora isso, né? Que venham as mulheres cada vez mais aqui para engrandecer o nosso setor. Fechou? Fechou. É isso aí.